Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Estou de volta para dar continuidade à nossa aula. Estamos falando sobre as medidas de tempo. E nós sabemos que podemos usar vários instrumentos para medir esse tempo. Um deles nós vimos na aula passada, que é o relógio digital. Tá? Então, vamos continuar trabalhando com o relógio digital. Aqui vamos continuar observando o relógio digital. Nós já aprendemos como é que essas horas são registradas aqui. Vocês ainda lembram? Primeiro vem as horas, antes dos dois pontos. Esses números que vão aparecendo, eles vão registrando o quê? Vão marcando as horas. E os números que vão aparecer depois dos dois pontos, eles vão registrar os minutos. Muito bem. Então, agora eu vou ler algumas situações e nós vamos registrar o horário. E vamos descobrir também o intervalo de tempo, certo? Qual é o intervalo de tempo que tem entre uma hora e outra? Estão preparados para a nossa aula? Então, vamos dar início? Eu vou fazer aqui a leitura de uma situação e nós vamos tentar solucioná-las juntos. Tá? Vamos lá então. João marcou uma consulta com o dentista para as 15 horas e não chegou atrasado. Às 16 horas, João saiu do consultório. Quanto tempo ele ficou no consultório? Muito bem. João marcou uma consulta no dentista às 15 horas. Então, vamos lá. 15 horas. Vamos marcar aqui no nosso relógio. Ele marcou a consulta às 15 horas, hora exata, né? Nós sabemos que às 15 horas é 3 horas da tarde. O João, ele não chegou atrasado. E quando foi às 16 horas, vamos registrar aqui? 16 horas. Muito bem. João marcou a consulta no dentista para as 15 horas. Está aqui às 15 horas. E não chegou atrasado. Às 16 horas, ele saiu do consultório. Quanto tempo ele ficou, então, no consultório? Se ele marcou para 15, né? E ele não chegou atrasado, quando foi 16 horas, ele saiu. Então, quanto tempo ele ficou lá? Vamos contar nos dedos? De 15 até 16. 15, 16. 1 hora, certo? Então, ele ficou lá 1 hora. Olha só como vai mudar o relógio. 15, 16. Pulou apenas um número. Então, ele ficou no consultório por quanto tempo? Quanto tempo ele ficou no consultório de dentista? Ele ficou lá por 1 hora. Muito bem. Vamos ao nossa próxima situação. Francisca colocou uma torta para assar às 9 horas. A torta ficou pronta depois de 1 hora. Que horas a torta ficou pronta? Então, vamos lá. Ela colocou a torta no fogo, era 9 horas. Muito bem. Se a torta ficou pronta somente 1 hora depois, está bem fácil, né? 9, 10. 9. E agora, para ser 10, né? Vai se passar somente o quê? 1 hora. Então, nós vamos voltar aqui. A torta só ficou pronta 10 horas. Quanto tempo, então, a torta, certo? Que horas a torta ficou pronta? A torta ficou pronta 10 horas. Então, aqui se passou quanto tempo? 1 hora, certo? Vamos para a próxima situação. A mãe de Amanda colocou um bolo no forno. O bolo ficou no forno por 45 minutos. Vocês acham que o bolo ficou por mais de 1 hora ou menos de 1 hora no forno? Sabemos que 60 minutos é igual a 1 hora. Se o bolo ficou apenas 45 minutos, então vocês acham que o bolo ficou por mais de 1 hora ou por menos de 1 hora? Ficou por menos de 1 hora, isso mesmo. Vamos a mais uma situação. A Amanda saiu para ir ao parquinho. Veja o horário que ela combinou de chegar no parquinho e o horário que ela chegou. Ela combinou de chegar lá 16 horas. Então, vamos colocar aqui no nosso relógio. 16 horas. Muito bem. Esse foi o horário que a Amanda combinou de chegar.
16 horas, ou seja, 4 horas da tarde. Porém, Amanda chegou somente às 17. Então, para encurtar o nosso tempo, vamos só mudar aqui. Aqui vai vir o quê? 7. 17 horas. Se ela combinou, certo, de chegar às 16 e chegou às 17, ela chegou no horário correto? Não, não chegou, não é? Ela atrasou ou ela adiantou? Ela combinou de chegar às 16, combinou 16 horas e chegou às 17, 5 horas da tarde, né? Então, ela atrasou, isso mesmo, ela atrasou. E quanto tempo ela atrasou? De 16 até 17 tem quanto tempo aí? 16, 17, 1 hora, certo? 1 hora. Então, vamos registrar o horário que ela chegou? 16, 17. Então, de 16 para 17 se passaram 1 hora. Muito bem. Vamos a mais uma situação. Beatriz foi ao médico e precisará verificar a temperatura usando o termômetro a cada 5 horas. Ou seja, de 5 em 5 horas, ela precisará verificar a temperatura, certo? Ela vai verificar a temperatura, vai começar a verificar a temperatura 8 horas da manhã. Se ela vai começar a verificar a temperatura 8 horas da manhã, qual horário ela deverá verificar novamente a temperatura? Sendo que ela deve verificar de 5 em 5 horas. A cada 5 horas, ela deverá novamente verificar como está a temperatura. Então, ela vai verificar, ela vai começar pela primeira vez a verificar 8 horas da manhã. Então, vamos marcar aqui, 8 horas da manhã. Se ela precisa verificar a cada 5 horas, ou seja, vão se passar 5 horas, aí novamente ela vai fazer a verificação. Então, vamos contar de 8, né? Se ela vai a cada 5 horas, então nós vamos pular aqui o quê? 5 horas. Já temos 8, vai pular 9, 10, 11, 12, 13. Então, ela vai verificar a temperatura novamente às 13 horas, ou seja, 1 hora da tarde. Vamos registrar aqui? 8, vai passar 1... Ficou um pouquinho longe, mas certo? Então, quando for às 13, certo? De 8, né? Ela vai contar assim, ela começou 8 horas. 8, então 9, 10, 11, 12, 13. Às 13 horas ela vai precisar verificar novamente. Beatriz foi ao médico e precisará verificar a temperatura usando o termômetro a cada 5 horas. Ou seja, de 5 em 5 horas, ela vai começar a verificar 8 horas da manhã. Qual horário Beatriz deverá verificar a temperatura novamente? Então, 8 horas da manhã, ela vai fazer a verificação da temperatura usando o termômetro, certo? 8 horas da manhã. Então, vamos registrar aqui. 8 horas. Pronto, 8 horas. Se ela precisa verificar novamente 5 horas, a cada 5 horas, né? Então, aqui nós vamos registrar de 8, vamos contar, assim, vamos contar mais 5 horas, vamos pular, certo? Então, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, às 13 horas, ela precisará novamente verificar, certo? Então, vamos lá. 8, 9, aqui vai passar 1, depois de 9 vem 10, certo? Então, 10, 11, 12, 13. Passou, então, aqui 5 horas. Então, quando for às 13 horas, 1 hora da tarde, ela vai verificar novamente a sua temperatura, certo? Então, vamos a uma outra situação. Pedro pratica futebol em um clube perto de sua casa. A aula começa às 18 horas e termina às 19.
Quanto tempo dura a aula de futebol de Pedro? Pedro pratica futebol em um clube perto de sua casa. A aula começa às 18 horas e termina às 19. Quanto tempo dura a aula de futebol de Pedro? Muito bem, então vamos lá. 18 horas, vamos registrar aqui. A aula começa às 18 e termina às 19. Então, de 18 a 19, vamos registrar aqui? 19 horas. 19. Então, a aula de futebol de Pedro começa às 18 horas e acaba às 19. Quanto tempo, então, dura essa aula? 18, 19, 1 hora, não é mesmo? Ó, 18 até chegar em 19 vai pular o quê? 1 hora. Muito bem. Então, a aula de futebol de Pedro dura 1 hora. Vamos a mais uma situação. Maria acordou às 7 horas para trabalhar. Saiu de casa às 8 horas e chegou no trabalho 1 hora depois. Que horas Maria chegou ao trabalho? Se ela acordou 7 horas para trabalhar e saiu de casa 8. Então, saiu de casa 8 horas e chegou 1 hora depois, certo? Então, vamos aqui registrar 8 horas. Vamos só voltar 8 horas, certo? Ela chegou no trabalho 1 hora depois. Então, ela chegou que horas? Ela chegou 9 horas. Muito bem, passou o quê? 1 hora. Pedro assistiu a um filme por 2 horas e às 11 horas o filme terminou. A que horas Pedro começou a ver o filme? Certo? Ele assistiu o filme por 2 horas. 11 horas o filme terminou. Então, nós vamos voltar um pouquinho, certo? Vamos voltar 10 e 9. Então, o filme começou que horas? 9 horas. Vamos registrar aqui 9 horas? Muito bem. 9 horas. Então, o filme iniciou 9 horas. 9, 10, 11. 2 horas de filme ele viu, certo? Então, quando foi 11 horas, o filme acabou. Muito bem, crianças. Esta foi a nossa aula de hoje. E para essa e outras aulas, acesse a plataforma Eduque. Tchau, tchau, crianças. Até a nossa próxima aula.